Olá, estimados! Estamos novamente aqui com a aula, hoje de número 8. Nós vamos falar um pouco sobre oratória, especificamente oratória em reuniões. Então, vamos entender primeiro o que é oratória, é um termo que você já deve ter ouvido em algum contexto fora do didático. E, em linhas gerais, oratória é a arte de falar bem em público, de forma coerente e com a intenção de informar, influenciar, entreter os ouvintes. Então, a gente vai chamar aqui de oratória esses meios de falar com segurança, de falar mostrando clareza para o público, e vamos chamar de reunião qualquer evento em que seja preciso falar em público, em que seja preciso se expor para um grupo, né? Então, a gente sabe que tem muita gente cuja natureza é mais tímida, é mais introspectiva, mas é legal enfatizar que falar em público tem as suas vantagens no meio profissional. Muita gente relaciona o falar em público com algo ruim, mas em algum momento da nossa vida a gente precisa, de novo, falando reunião no sentido de se apresentar para um grupo, precisa desse momento. Então, dentre as vantagens listadas no nosso material, vamos enfatizar algumas. Ter oratória em reuniões faz a pessoa, por exemplo, projetar a sua personalidade. Mas o que é isso? Projetar a personalidade é mostrar quem ela é, mostrar como ela é, pois muitas vezes as pessoas trabalham juntas, mas não conversam de uma forma mais íntima, mesmo trabalhando juntas, não se relacionam em um nível mais afetivo, né, no sentido de empático. E essa é uma boa hora para mostrar o seu estilo pessoal, a hora que você precisa apresentar algo, um projeto, um relatório para os presentes. Falar em público também estimula o autoconhecimento, a autocrítica, a autoanálise, pois você vai ter que aprender ou vai ter que analisar, se você já tem um pouco mais de prática, como que você lida com críticas, como que você lida com elogios, né? Tem muita gente que não sabe lidar com elogio também. Parece estranho, mas se você aí do outro lado está me ouvindo e percebe que isso é com você, você sabe do que eu estou falando. Então, fazer essa análise de, poxa, eu mereço também receber os elogios. Você vai aprender a trabalhar a postura diante de um público que está ali te olhando com olhares de avaliação. É bem isso que a gente sente. Mesmo quem está ouvindo para absorver conhecimento, para ter informações, e até mesmo para se entreter, né? Pensa, por exemplo, num comediante de stand-up comedy, ele vai ser em algum momento avaliado naquilo que ele está falando e no jeito que ele está se comportando. Então, você ter essa autoconfiança de que vai haver críticas, mas também vai haver elogios, é muito bom, né? É um dos pontos positivos para uma apresentação em público. E eu acho que isso leva diretamente ao fato de inspirar credibilidade quando você está em público e favorecer o exercício das habilidades de liderança. Mesmo que você não tenha um cargo hierarquicamente mais alto que os seus colegas ali presentes, a oratória faz com que você se coloque em uma posição de quem está transmitindo conhecimento e de quem está passando as informações que os outros ali presentes não têm. Então, mesmo falando com colegas do mesmo nível hierárquico que você ou maior, ali você está apresentando algo que eles não têm, informações que eles ainda não receberam. Então, naquele momento, quem detém a informação é você. E isso dá uma credibilidade, ajuda na autoestima e favorece, então, estimula esse exercício de que em algum momento você vai ser líder da situação. E é importante também dizer que melhorar as relações interpessoais, estimular o chamado marketing pessoal, a gente ouve tanto falar nisso, e criar laços de empatia são outros benefícios profissionais de quem se dispõe a fazer uma apresentação ou uma fala em público, qualquer ela que seja para 10 pessoas, seja para 100 pessoas, a intenção do público é a mesma, a sua intenção para com o público também. Então, no tópico 8.1, nós temos um trecho conceitual dessa habilidade de falar bem, do que a gente pode conceituar do que é falar bem.
e por meio de um estudo de um psicólogo chamado Howard Gardner, né? O Gardner, lá pela década de 80, 1980, ele concluiu que para a gente viver em sociedade, o homem não tem que ter apenas uma inteligência, a até então chamada inteligência única. Olha, você tem que ser muito bom naquilo que você faz e só nisso. Olha, você tem que ser muito bom em uma atividade e não precisa mais desenvolver nenhuma, né, nenhuma habilidade. Então, ele viu que não é bem assim. Desenvolver habilidades em uma coisa só é interessante para a profissão. A profissão é formada por esse conceito, mas a pessoa tem que desenvolver múltiplas inteligências, tipo a lógica em matemática, a lógica musical, a existencial, né? Saber o seu lugar no espaço que você ocupa. E eu vou abordar, tem várias, tá, inteligências que ele conceituou, mas para a gente interessa o quê? 3 que se pode completar no estudo da oratória. A inteligência linguística de linguagem, que é a sensibilidade para usar a palavra certa, com a sonoridade certa e na hora certa. Né? Às vezes você é uma pessoa que não tem muito sinônimos, não tem muita leitura. Então, se você ficar numa apresentação falando a mesma palavra, sempre usando, por exemplo, a mesma conjunção mas, tudo é mas, tudo é mas. Mas se você tiver, naquele momento, a sensibilidade para usar um todavia, porém, contudo, entretanto, isso é uma inteligência que vai te fazer ser mais bem percebido na hora da fala, né? Tem também a inteligência interpessoal, entre pares, que é saber lidar com as pessoas de forma diferente uma das outras, dependendo do humor delas, dependendo dos desejos dela, das intenções. Se você, por exemplo, é um vendedor, existem vários meios de se concretizar um negócio dependendo da venda. Tem a venda do produto, tem a venda do serviço, tem a venda de algo de um poder aquisitivo para quem tem um poder aquisitivo menor, tem a venda de algo para quem tem um poder aquisitivo maior. Então, você ter a inteligência para diferenciar em que momento você vai falar de um jeito com um, de um jeito com o outro, é muito benéfico na hora de fazer negócios, né? Por exemplo, quem dá aula para criança, ela não responde, né, frente a frente da mesma forma de quem tem que explicar um projeto para os seus colegas de trabalho, não é? Em algum momento, um professor, ele pode se desenvolver em uma outra atividade, ele não vai falar do mesmo jeito com alunos universitários do que ele falaria com um aluno de um projeto de ensino médio, por exemplo. Um bom gestor, pensa na gestão de negócios. O bom gestor, ele deve treinar essa inteligência aguçada, porque ele tem que lidar com várias pessoas de personalidades diferentes e tem que falar de um jeito que atinja todas elas, né? Todos os níveis, todos os cargos. Então, essa inteligência, ela é trabalhada, ela é desenvolvida. Pense como você se relaciona por meio da fala com pessoas de diferentes contextos. E, por último, ele fala da inteligência intrapessoal. Intra vem de interno, né? Então, você entender os próprios sentimentos, entender os próprios desejos e habilidades para poder formular e transmitir uma mensagem clara e verdadeira de si próprio. Então, não adianta nada você fingir ali uma postura e fora dela falar ou ser ou, principalmente, agir de forma diferente. Eu uso de novo o exemplo das crianças, trabalhar com criança. Imagina que a sua empresa vai fazer uma ação que envolva crianças, de alguma comunidade, de alguma instituição. Você não vai poder se reportar a elas do mesmo jeito que você se reporta com os pais que estão presentes. Ou então falar do mesmo jeito com as crianças, com a mesma linguagem, do que você falaria com um cliente. Então, essa intrapessoalidade é você saber, poxa, foi chamado para fazer essa ação com as crianças, mas você sabe que você não tem esse tato, não tem uma proximidade muito grande com a linguagem mais infantil, com a delicadeza que exige, com a pedagogia que exige tratar de criança. Então, você
se conhecer, saber dos seus desejos internos, é poder falar, olha, eu não vou participar desta ação de frente, né, na frente de ação com as crianças, mas eu posso elaborar outro tipo de coisa, eu posso elaborar os textos, eu posso tratar do marketing. Então, é mais verdadeiro você abrir o jogo e falar que não lida bem com criança do que se forçar a fazer uma ação com elas e ser um desastre, né? Mas a gente está falando aqui de falar em público. O que é exatamente falar bem em público? Reparem que as pessoas que se expõem para uma classe ou um grupo, elas têm segurança ao falar, né? Elas olham firme para as pessoas, elas dominam o espaço à disposição, então não fica preso só num lugar, ou também não fica andando feito louco pelo espaço. Elas pronunciam as palavras com calma. Isso envolve treino também, tá, gente? Prática. Então, o nosso material traz mais alguns pontos que você pode aplicar para melhorar a sua comunicação em público. Um deles, dominar o tema, sempre estudar o assunto antes da reunião, para não se sentir inseguro caso alguém faça perguntas. Então, você não precisa decorar aquilo, mas você tem que saber de palavras-chave, colocar, anotar conceitos, tópicos, para depois você desenvolver o assunto até ele se esgotar e não só ficar confiando na memória. A gente não pode hoje, com a correria do dia a dia, com as nossas atribuições, ficar confiando só na memória, né? Fala-se também aí de mostrar bom humor, né? O bom humor é algo muito subjetivo. Muita gente acha engraçado coisas que as outras pessoas não acham. Então, como que ter esse meio termo? O bom humor, ele dá leveza às palavras. Mas não é para ficar também contando piada, aquelas piadas que você contaria em família, por exemplo. O riso é sempre um termômetro para ver se os seus ouvintes estão interagindo, estão gostando. Então, tente falar, se você quiser ser bem-humorado, falar de coisas humoradas no geral. Coisas da vida, experiências próprias, tá? Experiências próprias. Olha, então isso aconteceu comigo. Sempre funcionam bem. Mas lembrando, a gente já falou disso, também não é para ficar contando a vida inteira. É para se colocar no lugar de alguém que passou por uma experiência engraçada, tá? E nunca tente brincar com assuntos polêmicos, tá? Eu sugiro, eu até insisto, na verdade, que vocês assistam ao TED Talk do Conecte-se, nesse tópico 8.1. Dê uma olhada lá. É uma palestra do Julian Treasure, né? O Treasure é um empreendedor especialista em comunicação que envolve sons. Olha que bacana. Ele fala de comunicação só de fala, mas de falar e de ouvir também, tá? E nesse TED Talk ele fala de como a empatia passa também pelo tom de voz da pessoa. Lembra que a gente falou, às vezes você está ao telefone, você pode sorrir ao telefone, a pessoa não está te vendo do outro lado, mas só esse sorriso na voz já mostra que você está sendo empático, simpático também, né? Simpático é agradável, empático é saber se colocar no lugar do outro. Ele passa alguns exercícios vocais que são muito bacanas para você treinar. Então, é bem legal e vai acrescentar bastante a sua experiência, tá? E fechando com o tópico 8.2, você tem aí uma lista de recursos físicos disponíveis para que você prepare bem uma apresentação e já podendo junto pensar como que você pode utilizar. Então, você vai pensando, eu tenho que falar de gráficos, eu tenho que mostrar números, eu tenho muitas tabelas nas minhas apresentações. O que é melhor nesse caso? É melhor imprimir folhas com esses quadros, com essas imagens, ou usar um data show? Se for possível, em algum momento, fazer uma leitura e você ficar sentado nessa apresentação, nessa reunião, você usaria o quê? Um retroprojetor, está lá à disposição na empresa, ou você prefere ficar em pé usando uma lousa, né? O famoso quadro negro, convencional ou um flip chart? Então, para cada recurso, você vai ver ali que tem o quê? As suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Faça uma leitura leve desta aula. E enquanto você estiver estudando, vai pensando nas situações que você certamente já viveu para falar em público, em qualquer situação, né? Seja na sua igreja, no seu lugar de culto religioso, quando você tem que falar, seja numa reunião de família, quando tem muita gente, mesmo que é a família, você se sente bloqueado. Pensa nessas situações, e escolar, profissional, e analise como você se saiu e como você faria novamente, tá? É um material importante
para você pesquisar no momento de ajuda, né? Certo? A gente se vê na próxima aula.